evento que começa logo às 3 horas. Eu vou sair daqui e vou lá para o discernimento para esse evento. Agora, aqui está a Conscienciologia Aplicada, que é a revista técnica científica da Conscienciologia, e que tem algumas coisas fora de série. A apresentação do trabalho, do ponto de vista de conteúdo, está ao máximo. Na forma, tem coisa que eu acho que eu devia ter até umas aulas com você. Essa turma da revista. Eu só vou falar algumas para ver se eles corrigem. A revisão, por exemplo, ainda deixa a desejar. É só olhar, por exemplo, amparalidade, página 07. Uma outra coisa, eles não sabem mudar quando passa de 100. Então a coluna fica errada. É só olhar a página 13. Como é científico, é técnico, a gente precisa de olhar a forma, né? Uma outra coisa, eles estão usando aquela técnica moderna dos moderninhos tarados, aí, os designers, que são pirados, de emendar tudo. Então, bibliografia específica, uma palavra só. Eles não dão espaço. A turma está com preguiça de dar espaço quando a letra é maior. Eu quero lembrar uma coisa, existe uma lei para isso, dentro da filologia. Quando a gente aumenta a fonte, você aumenta o espaço entre as palavras. Isso é regra. É igualzinho, por exemplo, quando você tem uma letra garrafal, grandona, o I não leva acento. Então a mesma coisa é essa aí. Agora aqui está tudo misturado. A parasociologia do conhecimento, uma palavra só. Isso é no título, está tudo errado isso. São as bobagens aí dos designers. Eles não veem que tem que mudar, tem que dar espaço maior, quando a palavra é maior, não pode ficar assim não. Por exemplo, considerações finais, uma palavra só aqui, está tudo emendado. Então, isso precisa de ser visto. Agora, outra coisa, essa técnica do idem, eles também não sabem. Tem uma série de autores aqui que tinha que colocar idem, eles repetem o nome da pessoa. Então, seria bom para aperfeiçoar a revista. Eu estou falando que eu estive olhando aqui, ó, olhei 5 coisas rapidinho. Deve ter mais. Tem mais coisa. Por exemplo, alinhamento das referências, está tudo errado. Só olhar na página 155 e vão ver que está errado. Então, esse seria bom porque o conteúdo está ao máximo. Mas agora, a forma tem muita coisa a desejar. Uma outra coisa, os colégios invisíveis da conscienciologia. Está aqui, está muito bem feito aqui o material. Inclusive, a Aracê também fez os infográficos tão máximo. E tem esse aqui sobre Colégio Invisível, que está sendo vendido lá também, agora. Agora, outra coisa, me deram aqui para falar hoje, que é quinta-feira, que é para todas as ICs os temas para tertúlias. Não fui eu que arranjei isso, não. É gente que andou estudando, tá certo? Então, são 7 temas. Se alguém quiser pegar, aí, os temas, anotar, está aqui. Acobertamento, aluno AVA nas ICs, anticientificidade, consciência-satélite, manipulação consciencial, MBE em salas de aula, má intenção, que é a intencionalidade cosmoética. Isso aqui, ó, para as ICs, para todas as ICs, eles acham que é muito importante. Eu estou falando o que me deram para dizer aqui, para ficar pelo menos registrado. Tá certo? Eu acho aí importante. Agora, do ponto de vista nosso hoje, esse tema aqui está bem de acordo com a situação, porque são as façanhas, ou as conquistas tops das pessoas, né? O recorde homeostático. De modo que isso ajuda. Hein? Quem é que quer falar? Levanta aí e fala. Olha aí. A pergunta é essa, isso aqui são tertúlias que você vai fazer? Não. Entendeu? Isso aí eles andaram falando, estou falando as tertúlias. Agora, é para as ICs estudarem. Elas podem estudar isso aí, pode fazer até verbete, se quiser, dá um jeito. São temas que você vai abordar. São temas que nós já abordamos, mas que para elas é importante. Eu vou repetir tudo. Acobertamento, aluno AVA nas ICs, anticientificidade, consciência satélite, manipulação consciencial, MBE em sala de aula e má intenção. As ICs precisam saber disso. Eu acho que aí seria bom ajudar todo mundo. Tem uma turma que andou estudando e fez esse levantamento. Eu estou falando o que é que estudaram. A maioria disso aí nós já debatemos, muita coisa, né? Mas tem muita coisa que não pode ser debatida, você sabe. Tudo nosso está em andamento, é protótipo. Está começando a engatinhar agora. Eu ainda não cheguei nem em 1000.
Eu estou com 978 verbetes. Faltam 22 para 1000. Agora a gente vai chegar lá pouco a pouco. Não é? Agora, pode falar aí, você manda, Vânia. Eu tenho 2 perguntas. Espera aí, eu vou levantar o microfone. Aqui na perfilologia... Aumenta esse som aí. Né? Pode falar? Na perfilologia, Na que tem? perfilologia, nós temos aqui, o senhor coloca 7 exemplos aqui. De negativo. Negativos. Então me ficou a dúvida que nesse menino soldado, se não seria a pessoa que leva o menino a ser soldado... Pois é, mas ele se já foi Ele assim... já é uma consel? Ele já é uma consel, porque senão ele não estaria lá. Por exemplo, eu quando criança não entrei nisso. Ah, tá. Você também, ao que tudo indica, não. Não, mas tá bom. E outra pergunta é o seguinte, quem consegue fazer uma recim, ela consegue, é um recorde homeostático ou é pouco para ser chamado de recorde homeostático? Não, para certas pessoas não é só recorde. É a maior conquista de todos os milhões de vidas que ela já teve. Desde que era micróbio, germe. Tá ótimo. Então isso é o máximo. É o máximo. Milhões de vidas, já pensaram? Suas. Minhas. Não é fácil. E aí é o top que a gente conseguiu, fazer uma recim. Então você mudou um pouquinho do seu temperamento, seu máximo. Fora de sério. A recim quase sempre o mais difícil é o temperamento. Eu já falei isso aqui, você já ouviu falar. Então é por aí que a gente tem que bater. Tá certo. Vamos nessa. Obrigada. Tá ótimo. Agora, gente, ela falou aqui dentro da perfilologia. Na caracterologia tem a parte positiva. Multicompletista, ofiexista, triatleta conscienciológico, ser desperto, maxmorexista, jubilado evolutivo e evoluciólogo. Aqui, ó, está numa ordem funcional. Os dois estão numa ordem funcional para dar uma ideia para a pessoa. Agora, os recordes aqui tem de tudo, né? Evolutivo, histórico, internacional, mental, somático, mundial, olímpico, parapsíquico, pessoal, recorde quebrado. Agora, o batido, a velocidade da vacinação, recorde de vacinação. Eu desejaria alcançar esse recorde de vacinação, todo mundo, com a cosmoética. E colocar diretamente na veia. Hein? Cosmoética, fazer isso. Deve ter um jeito. Olha, hoje eu estava conversando uma coisa aí com a Adriana, que eu queria falar para vocês, que está acontecendo mais uma vez. Eu sempre falei de energia, e sempre falei de ectoplasmia. Agora, existe muita coisa para ser estudada nesse aspecto da energia consciencial das pessoas. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo desde a minha infância, e que acontece comigo, mais uma vez está acontecendo, é o seguinte: quando eu começo a trabalhar intelectualmente em algum lugar, aquele lugar atrai tudo que vocês pensarem. Tudo quanto é tipo de inseto, de bicho, maior, menor, todo jeito. Uma coisa, por exemplo, na época do CAEC aqui, antes do ano 2000, de 95 até 2000, quando eles começaram a fazer a primeira casa aí para eu morar, logo que fizeram, eles tinham que fazer outras construções, porque aqui estava tudo em construção. Atualmente está mais, é só um tertuliário. Mas teve época que era um monte de construção. Então o que se passa? A turma mesmo do CAEC que veio me falar: Valdo, nós fizemos sua casa e tem lá o seu escritório. Agora, por incrível que pareça, os operários, na hora que vão discutir as coisas no meio, conversar, jogar conversa fora, aquele negócio da conversa fiada, na hora do almoço, eles se reúnem justamente junto do escritório onde você tem sua mesa. Isso é muito estranho. Eu falei assim: não é estranho, isso eu sei desde menino. Minhas coisas são todas assim. Agora veja, os operários tinham lugar de sombra muito melhor. Por que eles foram ficar lá? Agora veja, atualmente, dentro do meu escritório, tem a mesa principal, onde eu trabalho mais. Lá é que tem mais energia. Tem um bico de um sapo que ele fica na esquina de fora. Quando começa a chover, ele vem anunciar para mim que vai chover. Aqueles negócios dele, e é daquele grandão, bem grande. Agora, teve uma madrugada que eu já expliquei isso aqui.
que eu estava trabalhando, quando eu vi, tinha milhares de formigas que conseguiram entrar pela janela, ficar tudo em cima da mesa. Aí eu falei assim, ó, vocês todas vão embora. Porque senão o destino vai acabar com vocês. Dá um jeito. Daí a pouco elas viraram e foram tudo embora. Não estou brincando, mas milhares de formigas. Está entendendo? Agora, por exemplo, essa semana apareceu marimbondo cavalo, aquelas vespas desse tamanho assim. Adivinha onde? Na esquina, lá perto. Do mesmo jeito. Eles agora vão dar um jeito de acabar com aquilo que eles chamam de cachopa, né? Que é a casa dos bichos. Que o negócio é enorme esse aí. Enorme. Agora eu fui abrir a janela, quando eu vi tinha 20 daqueles marimbondos de cavalo, tudo perto. E eles conseguem passar, passa tela, passa tudo. É incrível o negócio. Tudo nessa área. Vocês estão entendendo como é que é? Então, isso faz parte do processo. Existe então um problema na energia consciencial que vai dar na ectoplasmia, que chega num nível que ela é aliciante. Ela é envolvente. Então, por exemplo, um bichinho ele gosta de você pelo instinto dele, pela simpatia, o cheiro, a parte bioquímica, alguma coisa nessa coisa. Ele não raciocina para fazer isso. Agora veja, vamos entender, vamos ver outro bicho. A consciener, a consciência energética, ela chega perto de você por causa da energia. Então, o que eu já falei? Eu sou o cara mais assediado que tem. Vocês estão entendendo isso direito? Então, por exemplo, o serenão, ele às vezes bloqueia essas coisas. Eu não sei bloquear totalmente. Apenas esses encapsulamentos que eu faço, eu não dou conta disso. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei umas 4 vezes com consciex aqui, porque o negócio está agitado devido ao discernimento. Você sabe que pega tudo aqui, né? Então tem a gente de todo jeito. Inclusive eu vi uns anõezinhos que a gente teve que retirar, encaminhar direitinho, tudo. Isso faz parte. Então vocês vejam, a sua energia, quanto mais você desenvolver, mais consciências ou princípios conscienciais, desde o vegetal até o hominal, vão ter em torno de você. Isso faz parte do seu serviço. Vocês estão entendendo isso? Então, isso não tem jeito. Então a pessoa pensa que ela vai dominar a energia, vai ficar livre todo mundo, pelo contrário. Vocês estão entendendo o paradoxo disso? Agora, é um paradoxo abençoado. A pessoa vai poder fazer mais assistência. A interassistencialidade aumenta. Isso não é negativo. É evolução. Então, a nossa evolução é viver com mais gente, 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 com mais gente. Não tem jeito. Está claro? Tira o seu cavalo da chuva e relaxe e aproveite, porque você não tem outra saída na evolução. Se você quer desenvolver a sua energia, você vai desenvolver tudo com ela. Pensa bem nisso. Isso é muito importante. Então, os recordes homeostáticos mais importantes de início para qualquer pessoa é justamente exercer energia consciencial. Se a pessoa começar a melhorar isso, ela vai longe. Você queria falar alguma coisa? Eu já vi que você está maduro. A ideia está madura dentro da psicosfera dele. Não, me chamou a atenção aquela hora que o senhor comentou do serenão, que ele tem a questão do encapsulamento. Pois é, mas ele tem um jeito de anular certas coisas. Por quê? Se ficasse desse jeito, você ia acabar descobrindo a personalidade. Você ia ver que ele era o serenão. Você está entendendo? Sim. É porque ele consegue fazer o encapsulamento e continua fazendo assistência. Pois é, assistência vai de um nível superior a tudo. Ele fica supra. Ele é supra-contexto. Você está entendendo? Ele fica equidistante. Ele se distancia para ajudar melhor. Então, com isso, depois ele entra dentro do processo com energia. Lembre-se que eu falo, uma pessoa, um serenão, ele chega em São Paulo, consciente, e vê a grande metrópole, o grande São Paulo. E ele sabe quais são as 10 consciências que têm mais energia, que estão mais lúcidas, pelo processo do sensoriamento que ele faz. Ele não precisa do catar o telefone para localizar esse povo. Então, ele tem processos que nós não entendemos. Por isso que a gente tem que começar a aperfeiçoar esses problemas todos nossos, principalmente para o psiquismo. Agora, tem que começar tudo pelo EV, não tem jeito. Aí o senhor estava colocando
cada vez mais nós vamos fazendo assistência. Bom, Tá? Isso vai ficando, do que eu percebi assim, vai ficando uma coisa mais natural e até mais fácil de lidar. mais fácil, você também vai ser mais vigoroso, mais poderoso. Sua performance, seu desempenho vai melhorar. E a pessoa ela poderia ter como se fosse um encapsulamento, ou seja, ela vai assistindo, ela vai lidando com isso de forma mais fácil. De uma certa forma, ela vai ter Tudo vai ficando automático. natural. Vai ficando automático. Por exemplo, a minha desassimilação é automática. Eu raramente mexo com desassimilação. Aquilo é feito naturalmente. Sabe? Agora, por exemplo, o serenão, ele tem isso do ponto de vista muito mais avançado, com detalhes, que ele não sabe como é que faz isso. Eu não sei. Isso aí é das minhas questões da mateologia. Estou atrás. Quero saber. Se você descobrir, viu, eu fala para mim. Eu estou aí. Lembre-se aqui de mim, tá? Posso Nesse fazer sentido. Pode uma falar. pergunta? Me chamou a atenção aqui, o senhor colocou completista, né? Como um recordista. É. Não seria o Max completista? O Max Morex? Seria, mas isso aí é mais raro, né? Completista que pega nós todos, né? Completista aqui, ó, ninguém escapa dessa. Fez curso intermissivo, tem o completismo na cuca. Entende? Tem que mexer. Agora, Max é outra coisa. Isso aí já é um excesso e tal. Já passa da conta, muito acima da média. Eu tenho que ficar com a média, né? Tá. A intenção foi essa. Mas então, Marina, vamos em frente. Na masculinologia, Sim. na femininologia, você coloca lá embaixo codetentor do recorde. É o Esse codetentor do codetentor. recorde. O que é esse codetentor aqui? Por exemplo, aquele camarada que ganhou o prêmio Nobel junto com outro. São dois bioquímicos. Ele é o coautor. Entende? Ele Da participou descoberta. dessa vitória, ele participou dessa É o co. Agora, esse entendi. co aí tem uma opção de coisa, né? O co-detentor do recorde. São dois. Tá certo? E aqui eu vi assim que você coloca tanto no masculino como no feminino, né? Você coloca consciências que já estão numa condição evolutiva mais avançada. Vamos dizer assim, aqui não entra. Algumas delas. Mas, por exemplo, tem pré-serenona também. Pré-serenão e pré-serenona. Tem aí, eu não tirei. Para chamar a atenção. Não é isso? E a condição, por exemplo, a gente poderia dizer que o estado, você ter o domínio do estado vibracional seria uma conquista, vamos dizer assim, para a gente, numa vida, Para a maioria é como se fosse uma grande conquista. Tiraram a sorte na loteria. Assim, Eles não sabiam de nada disso, nem mexer com nada. Pode ser É muita considerada. vida perdida, muito esforço perdido por ignorância. Agora o EV, ele vem melhorar isso tudo. A gente pode considerar como um recorde, então. Para muita gente. Mas esse, para mim, aqui é pobre, né? Para a gente, nós queremos é o complexo. Quer dizer, a completude do seu esforço, da sua existência, da sua vida. Então, Queremos... ele é relativo àquela condição de cada consciência. Por exemplo, essa superação é relativa a um Para nível nós, mas para a turma lá fora, na rua, não. O EV é uma coisa fantástica. Ah, entendi. Proporcionalmente, então, você colocou... Quem fez curso intermissivo já não é tanto. Aqui a gente já tem que pedir mais, não é isso? Tá. Eu devia te pedir outras coisas, se fosse comigo, né? Mas não sou eu, né? Se fosse comigo, eu pedi o FIEX. Quando você coloca aqui na aula... E depois a desperticidade. Eu quero nessa vida. E vou arranjar um cajado e bater. Tão. Mas não pode, senão o Igor vem atrás, né? Existem, vamos dizer assim, então, algumas metas que são para todos. São. E existem algumas que são... Tem algumas que você tem que fazer um petit comitê. São específicos de determinado grupo, grupelho, grupúsculo, um time, né? Uma equipe. Quando você colocou esses temas que você colocou para as ICs, de uma certa forma, é uma conquista também você chegar... Mas isso não foi eu que tirei, a turma que andou estudando. eu digo, mas você conseguir superar isso aí, esses pontos... nesse nível hoje das ICs, nós estamos engatinhando ainda, né? Tem muita coisa para melhorar nisso. Isso aí é uma necessidade hoje, para todas elas. A AVA, por exemplo, hoje já chegou à conclusão que todas têm que ter AVA. Porque senão o crescimento vai criar uma série de obstáculos e muita surpresa desagradável. A AVA ajuda.
Por isso que eu falo que Ava é avant-garde, quer dizer, está na frente. É uma coisa séria, é paradoxal, mas é. Né? É. Você pode pegar, então, como um estímulo, por exemplo, esses elementos para você fazer essa superação, para você alcançar esse recorde homeostático. Mas para alcançar o recorde, a pessoa tem que examinar a ficha dela, né? Qual é a autoconscienciometria? Autoconscienciometria. O autoconscienciograma da pessoa. Como é que ela está? Em que nível que ela está? Por isso nós temos incentivado tanto fazer mais cursos de autoconscienciometria. Quanto mais, melhor. Que é para a pessoa ter uma noção, ela ter autoconsciência dessa realidade. É muito importante. Uma coisa muito interessante que tem. Eu quero contar uma coisa para vocês, baseado nos fatos. São os fatos que orientam a pesquisa, né? Eu pedi para a Ivanilda, por isso que ela não tem aparecido aqui, para ela trabalhar em umas coisas, porque ela está muito ocupada com outras coisas. Mas ela está trabalhando para colocar os laboratórios de acordo com as tertúlias, quer dizer, com os verbetes. Então, o que eu vi até agora, ela já chegou mais ou menos na metade do trabalho. Eu já passei tudo para os originais. Todos que eu achei, que eu admiti, estou de acordo com ela. Mas uma coisa muito interessante, um dos laboratórios que aparece mais devido ao processo dos verbetes é a autoconscienciometria. Entendeu? Pois é, mas esse é dos mais sérios que tem atualmente, para muita gente. Do ponto de vista dos temas que nós debatemos aqui. Autoconscienciometria. Nós temos um aqui que equivale a esse, né? Que é o pensenologia. Pensenologia faz a pessoa pensar para levar para isso. Isso aí é muito importante. Agora a outra é o da evoluciologia, que também mexe com isso. Mas agora o que eu acho engraçado é isso. Que autoconscienciometria é um monte que ela colocou, e ela tem razão. Está bem pertinente, bem correto. Está bem em cima do lance. Agora, o que tem, por exemplo, de gente que precisa de ir na PROEX, se for examinar os verbetes, não está no gibi, né? É um monte. A PROEX também pega um vasto número de temas que nós debatemos hoje. O laboratório conscienciológico da PROEX. Agora, a metade dos verbetes já tem laboratório, nós já colocamos. Porque vocês sabem, eu estou colocando todos os nossos materiais, instrumentos, todas as nossas técnicas lá dentro. Então tem tecnologia, laboratoriologia, tem a holotecologia. A holoteca também nós estamos colocando, e tem muitas delas que hoje tem 7 tipos de tecas, de acordo com aquele tema. E você sabe, tudo ali meu pode aumentar, né? Nós estamos engatinhando, está só começando. Tem muita coisa para ser feita. Professor Valdo, aqui no sinônimo, na sinonimologia, você colocou Sim. no item 10, exaustividade homeostática. Sim. Você pode dar, eu sei que é um sinônimo de recorde homeostático, mas assim, você pode falar um pouco mais sobre essa exaustividade? A exaustividade homeostática é a hora que a pessoa, por exemplo, ela viu que ela tem um talento, ela tem um potencial para desenvolver. Então ela começa a desenvolver aquilo. Mas ela tem que levar aquilo até ao máximo das condições dela, para ela virar profissional, ser veterana, ela funcionar mais, melhorar o desempenho dela, a performance, no máximo. Então, é muito importante essa exaustividade homeostática. É o recorde homeostático. É aquilo que você fala, é o Entende? esforço. Agora, é o esforço da pessoa, porque tudo é esforço pessoal. Por exemplo, se uma pessoa chegou aí e pergunta, o que é isso aqui? Aí você vai falar, é a conscienciologia. Aí ele fala assim, o que precisa para isso? Ó, seu esforço pessoal. Se você não quer mudar a sua vida, esqueça que a gente existe. Sem esforço pessoal, ninguém vai entender conscienciologia. Tá certo? E nem vai evoluir com isso, não vai desenvolver nada. E no seu ponto de vista hoje, por exemplo, o nível de maturidade que a gente valoriza esse talento? Como... Já está começando a valorizar, mas agora está precisando de detalhes. Você não está vendo o detalhe que eu estou falando da revista? Detalhe formal. Mas do ponto de vista técnico, isso é muito importante, você não pode desprezar isso. Como é que você vai escrever um monte de subtítulo, tudo emendado, uma palavra só? Isso é besteira dos designers, o povo ainda não acudiu com isso. É por causa da internet, essas coisas todas. Então, tudo errado. Agora aqui, eles começaram a fazer isso já faz alguns anos. Eu comecei a desancar com o problema. Agora aqui, ó, a Aracê está fazendo isso na revista.
Se dá um jeito. Coisa à toa. Mas a pessoa fica com preguiça. Ela não sabe dar 2 espaços, 3 espaços, quando a fonte é maior. Você vê que burrice. Agora veja, você vai emendar, ninguém lê isso. Outra coisa, isso acontece em revista, acontece em jornal. Os bobocas todos caem nessa. Se uma coisa não presta, o que é que eu digo? Não adianta fazer maquiagem. Alguém vai defender isso aí? Não tem jeito. Você pode dar um Se está errado, está errado, acabou. Hein? Você pode dar um exemplo para como De que quê? pode ser, na prática, você levar esse talento a sério, você valorizar e levar O isso ao problema máximo? todo é o seguinte, a pessoa vê como é que é. Por exemplo, vamos supor que seja um designer desse, uma pessoa que faz a formatação da página, milhões de coisas. Então a gente tem que falar com ele, ó, está faltando uma técnica, é bom você estudar. Dá para ele um verbete sobre a técnica da exaustividade. Ele estudar o que é. Então ele tem que entrar na exaustividade, no detalhe, ver as minúcias, as nuances. Tem outra, por exemplo, nuance. Entendi. Dá para ele. O que é isso? Agora, depois ele tem que ver outras coisas. Nós temos já um monte de verbete. Hoje a gente já pode fazer aquele receituário dos verbetes, é incrível. Para qualquer pessoa você pode dar 10. Já tem material para isso. Então é terrível isso aí. Você fala então no sentido de... Por exemplo, coniúncio. Essa pessoa precisava, né? Coniúncio. Você está entendendo? Vê o que é isso. É você estudar esse talento de uma forma mais... Qualificar, colocando mais detalhismo, A coisa mais é profundidade. detalhismo e exaustividade. E profundidade. Para chegar na circularidade. A circularidade é outra coisa, é a cereja do bolo. A circularidade é a hora que você aborda o mesmo assunto com um ângulo mínimo que não foi abordado antes. Então aquilo é aproximação simples. Você está tirando de raspão. Você está tangenciando o negócio, mas na verdade você está entrando. A pessoa olha e fala, não, ele está tangenciando, é a mesma coisa, mas ele vai ver que não é. Então isso aí já é uma coisa mais refinada, sofisticada, mais na frente. Essa é que é a técnica da circularidade. Agora, as técnicas que nós usamos para isso, principalmente de forma, todo mundo precisa ser dotado, vocês vão chegar nessa, é isso. Técnica do detalhismo, técnica da exaustividade, técnica da circularidade. Eu uso tudo isso nesse apostilamento que está aqui, ó. Por quê? Esses verbetes são apostilados. Agora, estou pouco ligando se o povo acha ruim. Tem um cara que chegou e achou ruim, porque eu estou escrevendo tudo com logia. Isso até facilita. O que é que ele está reclamando? É didático. Ele não vai ter medo disso. Agora veja, eu só não entendo por que é que há muito tempo não fizeram a ciência, por exemplo, da tematologia ou da definologia. Já não era para ter essa ciência? Não acha, não? Eu estou, pelo menos, aventando as hipóteses todas, colocando aqui na cabeça. E tem um monte delas aqui. Trinomiologia, por exemplo. Trinômio é um negócio sério. Vamos fazer uma ciência disso. Por que não? Existe o trio, existe a tríade. O trio é o bom, é o trinômio. A tríade é o ruim, é a trinca. Está entendendo? Tudo isso tem que estudar. O que está esperando? Você não vê essas coisas. Então a enciclopédia ela tem que pegar o lado da forma e o lado do conteúdo. Isso que eu estou falando é só 1% da forma. O conteúdo é que interessa. Tá certo? A gente está fazendo na Consciência um programa de recém-avançada. Não sei se nós estamos sendo muito ousados, né? Da pessoa, através do estudo do lado direito do livro, aumentar a sua autoconsciencialidade e programar uma mudança de patamar evolutivo dentro da escala. Tem a ver com isso aqui. Agora, é estudar o lado direito do conscienciograma... A gente vai aprofundar mais agora todo o lado direito das folhas do lado direito, porque nós dissecamos do lado esquerdo, né? Todas as FAs. Agora a gente quer aprofundar. Então, agora é esse o caminho? Vocês vêm para a atualidade. Vocês já estudaram o passado nosso. Sim. Agora você vem para hoje. Qual é a necessidade nossa? É do 11 ao 20. Certo. É, como diz o Wagner, o 11º ao 20º. Tá certo? Não, só queria saber se esse é o caminho mesmo. Se você pode dar alguma dica, é por aí o mesmo? É. Tá bom. Agora a turma toda vai começar a ver o que é o desperto, o que é o evoluciólogo e o que é o serenão. Serenão. É, porque tudo está no 20. Tá certo? Então... Aldo, aqui na patologia, lá no finalzinho, penúltima linha, a homeostase mental. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A homeostase mental. A mental é o processo da pessoa ter, por exemplo, os dois córtex, os dois hemisférios cerebrais, o córtex geral
sem muita energia gravitante negativa que crie bloqueio. Então, o processo aqui é o mental propriamente dito, que é o cortical no caso. Agora, o psíquico que eu estou chamando é naquilo que a pessoa pensa. Então, essas energias prejudicando o modo dela pensar. Psiquicamente, ela fica alterada. Mente e psico, praticamente é a mesma coisa. Mas no caso aí, eu quero chamar atenção para isso. Entende? Então, é você alcançar uma condição que a gente vai examinar o arco voltaico crânio chacral, você não tem bloqueio cortical. Tá certo? Agora, a homeostase psíquica é a hora que você já começa a ter um nível tal que você já faz higiene consciencial. Aí muda tudo. Que eu estou falando aqui também higiene, né? Algumas coisas. Indiretamente. Porque recorde homeostático, sem a pessoa raciocinar direito, está difícil, não está? Porque, teoricamente, ela tem que começar a raciocinar direito para depois ela executar aquela coisa direito, o correto, o certo. Mas ela está desbloqueada, no caso, nos dois casos, né? Tanto a mental quanto a psíquica. Não, quando a gente fala desbloqueio, tem que ser a cabeça toda. É o tampo da cabeça tem que estar limpo. Mas então, eu não... Agora, por exemplo, essa pessoa, ela pode ter um bloqueio. Se ele é fácil de tirar, se sai na hora, não tem nada. Aquilo não tem resíduo, não tem raiz, ele não está enraizado. Ele está circulante, aí é mais fácil. A energia gravitante, se ela está circulando, é mais fácil. Agora, se ela gravita dentro de circuito fechado, isso aqui é o Aí duro. ele não chega na metade. Aí vai acabar dando disfunção no organismo, dá alteração para baixo. Primeiro cuida aqui em cima, aí cria. Aqui é a fábrica de doido, é aqui em cima. Tá certo? Sr. Valdo, Sim. quando o senhor fala a pessoa fazer algo com os pés nas costas, isso viria depois do recorde ou seria o recorde? Não, ela fazer alguma coisa com o pé nas costas que é fácil. Ela engole aquilo facilmente. Isso é expressão técnica, mais popular, né? Não, eu faço isso com o pé nas costas. Ah, então Entende? só depois que ela já passou pelo... É a hora que ela já dominou o processo. Ela está num patamar já de autodomínio absoluto do contexto. Agora, esse recorde aqui, a pessoa pode conseguir uma vez e depois não conseguir mais? Ou... Não, ela pode conseguir aquilo esporadicamente. Isso é na fase que ela ainda está assentando o processo. Então é a fase de transição. A hora que ela vira veterana é outra coisa. Ela já dominou o processo. E a pessoa só domina quando ela faz tudo com o pé nas costas. Eu tenho uma expressão para isso. A do cantor. A do cantor que não faz careta. Se ele canta e ainda faz careta demais, é porque ainda não domina o mecanismo do canto. Entende? Ele ainda está encantoado pelo canto dele. Tá certo? Ele tem que se liberar. Ficar aberto, ter liberdade de manifestação. Ontem o senhor falou de retroemoção, no caso retrociúmes. O senhor podia explicar como é que isso funciona? O retrociúme é o seguinte, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, ela teve vidas anteriores em que ela dominava muita gente, que às vezes foi até uma personalidade. Os homens todos cortejavam, esse é que era o nome, não é flerte não, era corte. Então todo mundo cortejava aquela mulher. Agora hoje ela vem e vai conversar com o maridinho dela, o maridinho não quer saber disso, que aquilo é um reto ciúme. Ele está com ciúme daquele povo todo que cortejou a mulher dele quando ela tinha outros corpos em outras vidas, sai dessa. É uma coisa totalmente pirada, né? Patológica. Mas o reto ciúme ele existe. Mas aí... A pessoa tem uma certa ojeriza com esse tema, mesmo que ele seja no passado, que está superado, ultrapassado, que não tem jeito. Esse aqui é o reto ciúme. E a pessoa não necessariamente tem retrocognição, ela só tem uma resistência... Não, ela nem tem, porque se tiver vai ser pior. Que às vezes vai ser um daqueles caras que a dona recusou, que ela despachou. Aí vai ser pior ainda. E às vezes é por isso que ele está achando ruim. Aí ela tem que virar para ele e falar assim, vem cá, mas agora eu estou casada com você. Só você, meu amor. Não tem mais ninguém.
uma monogamia teática. Não tem jeito de reclamar. Gente, eu já vi isso tudo, e devido isso, eu já vi gente se separar. Que o reto ciúme começou a dar o outro ciúme, aquilo foi aumentando, a pessoa ficou doida com aquilo, não aguentou, se separaram. Agora, além do retrociúme, poderia então ter várias emoções. Tem vários retros. Retro, inveja. Agora tem os retro positivos. Por exemplo, tem gente aqui, ó, que conseguiu o curso intermissivo, que já tinha retro-interassistencialidade. Eram pessoas que eram mais assistentes do que assistidos. Muito embora com a porção de trafares, com a porção de coisa para ser burilado, mas o predomínio era de assistência, entende? Então, vamos dizer, a retrospectiva, ela pode ser positiva ou negativa. Agora, a maioria, se vai afundando muito, tem que tapar o nariz, que fede. Mas aí essa retroemoção patológica pode ser a causa de um autoassédio que a pessoa tem hoje. Não, é. Não Aí, é que pode ser, Mas aí para a maioria aí, ó, todos os autoassédios que nós ainda temos, e aqui tem muita gente que tem, né? Uhum. Então, o que se passa? Isso tudo é retro, é uma retrospectiva. Mas aí para a pessoa melhorar isso, se ela for vendo os exemplos dessa vida, aí ajuda. Como é que é o nome disso que eu chamo? Automimese. Uhum. A pessoa tem que estudar a automimética. Como é que é? Por que ela está repetindo aquilo? Ela está imitando a si mesma. O outro nome, eu trouxe aqui. O antepassado de si mesmo. Mas se ela não se lembra, como que ela vai... Ela se lembra sim. Ela não quer lembrar tudo. Ela só quer lembrar aquilo que interessa para ela. Cada orgulho, da vaidade. Entende? O egoísmo dela. Mas lá no fundo ela se lembra. Se ela não se lembrasse, ela não teria o reto ciúme, por exemplo. Alguma coisa está dentro dela, vigente. A brasa está firme debaixo da cinza. Agora, só que ela não localiza, ela não sabe interpretar isso. Agora, o que é que falta? Falta uma hermenêutica. Essa aí é uma reta também, você sabe, né? É a retrohermenêutica, que é a interpretação da passadologia. É a interpretação da historiografia. Entende? Hermenêutica. Agora, isso nós todos precisamos, né? Ninguém pode escapar disso, ninguém pode fugir, né? Agora, o que é interessante aí, Kátia, é que hoje muitos de vocês já devem estar admitindo que essas abordagens são pertinentes. Entende? Elas são necessárias. Porque antes a gente não podia tocar nesse assunto. Em vidas anteriores, isso dava morte, assassinato, forca, fogueira. Hoje não. A gente já pode falar e a gente continua vivo. Isso é o máximo. Mas então, vamos em frente, Adela. Professor, na página 41 ali, na holomaturologia, o senhor comenta que a verdadeira vitória é o megatrafor, a derrota real é o megatrafar, né? E depois, na mental somatologia, o senhor comenta que a excitação gerada pela novidade, né, ela é anti-serenologia, né? Então, cultivando esses megatrafores, utilizando o aspecto do recorde, né, evolutivo. Olha o que você falou. Você falou assim, a própria excitação, etc., é contra a serenologia. Mas vem cá, serenidade é uma coisa e excitação é outra. É totalmente contrário em si. Uhum. Não é só nisso, em tudo. É o processo emocional. Bicho, animal. E a relação com o mental, então, a excitação, no caso, era negativa, mas o aspecto... Agora, a serenologia é aquele sentimento elevado, imperturbável. Nós estamos agora no PAI, trabalhando no aspecto da terapia cognitiva antidepressiva, né? Isso é o máximo. É muita gente que tem isso aí. Hoje, uma quantidade bastante expressiva da população tem aspectos depressivos. Tem. E muitas vezes é por falta desse pique, dessa necessidade. E o que precisa mais aí, se você quiser, eu te dou o remédio. É aquele caríssimo. Higiene consciencial. A pessoa não vê que da manhã para a tarde ela mudou o modo de relacionamento.
Ela está super alegre de manhã, quando chega 1h da tarde, ela tem raiva do mundo. Ela quer destruir o cosmos. E outra coisa, você vai olhar, não tem assediador nenhum. Ela é o assediador. E ninguém quer chegar perto, nem o assediador. Porque eu estava fazendo uma análise em relação a isso, porque você pode pegar esse recorde assistencial ou um recorde cognitivo como base antidepressiva. Então, se você almejar maiores níveis de assistência... Uma coisa que eu quero te falar, às vezes te ajuda na questão da assistência que você faz e nos estudos que você faz. Você sabe que tem camadas de evocações muito fortes nas coisas, né? Quando uma pessoa dessa entra nisso, ela evoca uma certa camada das mais brabas que tem dentro disso que nós chamamos de baratrosfera. Então essa evocação baratrosférica é das piores que existe. É a do suicida, é a dos genocidas, é dos desesperados, é da sinistrose, entende? É da catástrofe, o catastrofismo, a sinistrose. Então, uma pessoa que entra nessa fase, vamos dizer, down, da depressão, por exemplo, da bipolar, ela faz essa evocação. Ela entra naquela onda. Então, isso é terrível. É como se ela voltasse para a baratrosfera, assim, automaticamente. Pois é, então, várias técnicas ela pode utilizar para poder ter essa retinalidade pensênica. Uma delas poderia ser alcançar novos recordes. Por exemplo, um recorde assistencial. Pode ser uma excitação, ou vamos dizer, um estímulo. Pode ser uma motivação para a pessoa se esforçar mais. Ela deixar a lei do menor esforço para pegar a lei do maior esforço. Que é uma reflexão interessante no fato de ela ter alguma coisa para ser apegável. É o estímulo, a motivação. Ela tem que ver. Agora, cada pessoa isso varia muito, de pessoa para pessoa. A coisa mais séria é a seguinte, você tem que examinar a pessoa e ver qual seria a motivação que você entraria com ela para mostrar que seria bom ela trocar a auto-vitimização por alguma coisa melhor. Isso aqui é o caminho. Se a gente chega nisso, as coisas melhoram. Porque se você procurar ser cada vez mais assistencial, ou ter cada vez mais cognição, você pode chegar em alguma coisa... Uma pessoa, só para você ter uma ideia, uma orientação para você. Se uma pessoa já consegue raciocinar um pouco, de modo racional, do ponto de vista lógico, é mais fácil você conversar com ela. Se a pessoa tem ilogicidade, e ela então tem muita distância entre o que ela pensa e aquilo que ela consegue expressar, essa pessoa você tem mais dificuldade. Essas então, precisa de você trabalhar mais o problema do contato, da comunicação. Não adianta chegar e falar as melhores coisas de cara para ela. Ela não vai entender nada. E ela acha que aquilo está muito distante. Chegar mais próximo. E outra coisa, ela vai chegar e falar, não, Adélia, isso aí é para você, que já nasceu com isso. Eu não. Meus problemas são maiores do que esse, você não está me entendendo nada. Então, esse processo do gap entre o processo de pensar, de raciocinar, e o processo de exposição, é preciso de ver na cabeça da pessoa como é que ela é, como é que ela reage. Você entendeu? Isso às vezes é mais importante que você dar o remédio. Não adianta nada você dar um remédio para a pessoa que não quer tomar. Você sai, ela joga o remédio no lixo. O que adiantou? E o pior, ela vai procurar automedicação, vai tomar um chazinho, uma coisa, aí ela emiruta, piora. O resfriado vira pneumonia. Entende? Terrível. Mas então, Munir, vamos em frente. Sr. Valdo, numa resposta anterior, o senhor havia falado que a partir de um bloqueio cortical, depois o processo desce. Se deixar, se ele começa a enraizar, ele pega o locus minor resistência da pessoa. Qual que é o lugar mais frágil? Qual o órgão ou qual sistema? Cada um tem o seu. Entende? Entendo. Eu hoje fiz um arco voltaico numa pessoa. Isso é agora de manhã, eu não vou falar a pessoa. Agora, na hora que eu senti, eu vi que tinha um bloqueio, mas muito superficial.
A gente tirou na hora. Aí eu comecei a aprofundar o processo junto com o enumerador. Aí eu comecei a sentir tudo do meu lado direito, embaixo. Era um processo sério. Então eu vi, aí tem alguma coisa que é um problema feminino, que eu não tenho esses órgãos. E eu sei como é que é. Aí eu viro para a pessoa e falo, vem cá, o que você tem em questão de ovário, essa situação toda? Não, eu fiz esterectomia, tem umas coisas. Não é esterectomia, tirou o útero. E outra coisa, mas ficaram, eles estão sem manifestação, não estão funcionando direito. Aquilo estava dando alteração. Aí eu falei assim, mas vem cá, deve ter tido alguma outra coisa desse lado aí seu, pelas coisas que eu senti. Eu falei assim, não, porque eu fiz plástico também. Então mexeu na barriga, a situação toda. Você está entendendo? Agora veja, eu tenho um corpo de macho. Por incrível que pareça, isso aqui é um androssomo. O corpo que eu estava examinando é um ginossomo. Como é que eu fiquei sabendo disso? Vocês estão entendendo o que é o problema da assimilação? Como é que fica? Agora, esse é muito comum. Conforme o caso das mulheres, já me deu um problema danado. Eu cheguei para elas, senti a coisa e falei assim, você, esse mês, está ovulando pelo ovário esquerdo. A dona nunca tinha ouvido falar naquilo, como é que ela vai saber? Eu estou começando a entrar nos gurgumilos dela, sem tocar nela, nem toquei. Como é que eu estou sabendo os negócios lá dentro? Então veja, olha só como é que é. A invasão de território, como é que é sério. Entendeu? Agora, a questão do sistema nervoso autônomo entra também aí, né? O processo do bloqueio da interferência no som. Eles são os primeiros que aparecem, né? Por causa do processo periférico. Uma outra coisa, você tem uma porção de manifestações que transcendem a sua vontade. Por exemplo, desde que você nasceu, os pulmões, e principalmente o coração, está batendo, e ele não pergunta para você se precisa trabalhar. Desde que você começou, o coração está batendo e os pulmões estão... O corpo fole. Eles não perguntaram para você. Isso também é... Agora, uma taquicardia, independente, é autônomo. por exemplo, pode ser um processo de bloqueio, não pode? Uma taquicardia espontânea. Tudo isso pode ser. Mas agora vamos entender. Você está falando de taquicardia. Isso tudo é autônomo, está mexendo com as coisas. Então, por exemplo, não é só taquicardia. Você esfria suas mãos. Dá uns arrepios em você. Você sente o balão de mão, parece que está aumentando tudo. Uma outra coisa, você fica assim, dá uma espécie de excitação de uma hora para outra que você não sabe por quê. Às vezes você começa a tremer. Isso tudo faz parte. Lacrimejamento. Entende? Tem uma série de condições dessas. Entende? Uma sugestão para estrangeirismologia. Sim. Expressão NEC plus ultra. O NEC plus ultra. Então seria o NEC plus ultra evolutivo. Eu não coloquei aí porque já tem outros verbetes, mas pode pôr, Rosa. Vamos seguir o Munir. Obrigado. Tá. Sr. Valdo, hoje no curso da Recim, nós levantamos a questão de trafor, trafar e trafal. Aí foi assim, temos um trafor, temos só um trafor. Eu, como consciência, tenho só um trafor. E traços que faltam e trafares. Esses trafares e trafal podem impedir esse único trafor que eu tenho e impedir minha evolução para todo o tempo. Eu não consegui, assim, nessa existência, fazer muita coisa por conta disso. Pode. Por exemplo, uma pessoa tem um traço força muito forte. Ele tem uma memória excepcional. Mas ele é mal intencionado. Não adianta nada ter uma memória boa. Ele só usa a memória para fazer o mal. O que adianta? Então esse trafor falta então o que para essa pessoa? Falta maturidade. Ele vê o que é o prioritário. Então não adianta esse trafor. Não, adiantar sempre vai adiantar. A pessoa não vai perder isso nunca. O problema é ela saber aplicar isso. Agora ela não sabe aplicar porque não tem infraestrutura. Agora veja, tem trafor que a pessoa adquiriu devido a um trafar. Você está entendendo o paradoxo? Eu já expliquei isso, tem gente que custa entender isso. Então, por exemplo, a pessoa, ela é um espião. Chegou no lugar e ela não tem aparelho nenhum para registrar o que tem. Então ela tem que ficar com a orelha imensa,
para escutar tudo e não esquecer nada. Depois de um certo tempo, a memória dela vai melhorar cada vez mais. Que ela está ficando cada vez mais atilada. Então, esse cara do traço força mnemônico, da boa memória, pode ter sido criado devido à má intenção dele. Entendeu? A capítulo? Então, você veja o paradoxo disso. Agora, a maioria dos grandes trafores são criados por outros trafores menores. Não por trafares, né? Agora, trafar, ele pode chegar a isso. E a pessoa, então, ela está adquirindo, de qualquer maneira, alguma experiência. Então, o cara, por exemplo, ele fez alguma coisa lá e quebrou a perna. Aí ele vem chorar as mágoas para mim. Não, isso foi ótimo, você tem uma lição. Da outra vez, você não vai quebrar a perna desse jeito. Você vai escolher a outra perna e vai arranjar outro jeito de quebrar. Esse aí, você não vai querer quebrar mais. Aí cai a ficha na pessoa. Entendeu como é que é? Tudo a gente tem que tirar uma lição. Todo fenômeno tem uma mensagem. Tá certo? Tá, Adriana? Oi. Vamos em frente. Na relação da depressão, o senhor falou que teria um gap entre o que a pessoa pensa e o que ela expressa. Isso daria uma dificuldade de abordagem. Por exemplo, se ela está excitada na fase maníaca, você fala tudo para ela, está tudo certo, ela está feliz da vida, ela fala demais, às vezes é extrovertida. O mundo é uma primavera. Agora, de uma hora para outra, dá alguma coisa que mexe naquele negócio dela, um pensamento negativo, qualquer coisa, que ela não tem higiene consciencial, ela na mesma hora sai lá dos píncaros do paraíso e vai para o inferno direto. Então ela já está de mal com o mundo, quer que tudo acabe o mais depressa possível. Você está entendendo? Então, veja, como é que uma pessoa raciocinar de manhã de um jeito, no início da tarde já de outro? Ela não tem nenhuma higiene consciencial. Ela não dá valor pelo que ela pensa. Ela é mandada pelas emoções do momento, que são o 100 que está mandando na pensionização dela. Ela não tem bem nenhum. Então são pessoas irracionais, mas elas não percebem que são. E elas quase sempre não admitem isso. Algumas chegam a falar para você, nunca mais vai acontecer esse surto comigo. Daí a pouco ela está do mesmo jeito. Que ela não tem força. Porque ela não combate a falta de retilinearidade da pensionização dela. Ela não tem uma linha direta naquilo que ela pensa. Entende? Agora, isso é prática, é teático. O povo tem isso, sabe, conhece. Você convive com as pessoas, você vê logo que elas são assim. Isso não tem jeito. Agora veja, a bipolar, ela tem percentuais menores, maiores, etc. Até chegar num ponto de agressividade que a situação é difícil. Aí é processo de internação. Entendi. Mas tudo começa assim. Outra coisa, a bipolar dá mais em mulheres. E a tendência disso é na pré-menopausa para a menopausa. É a hora que instala o pior. Meia idade, né? Mas a pessoa, através da idade dela, desde a adolescência, ela vai ver se tem surto. Tem os lampejos, tem os vislumbres daquilo. Tem que ver o que é, para combater. Eu estou aqui com umas perguntas, eu vou começar a responder, tá certo? Tem conhecimento da existência de algum dicionário de qualidades humanas? Olha, seria bom ver que tem uma opção de coisas sobre qualidades humanas, sim. Mas tem que vir aí e ver a nossa listagem de dicionário. É muita coisa que tem nisso aí. Qual a fronteira entre o assédio e a loucura? Olha, isso aí às vezes para algumas pessoas isso é apenas sinônimo, né? Quando o assédio é mais violento, ele vira possessão. Vocês querem coisa pior do que uma possessão? A loucura maior do que essa? Como resolver o inventário fazendo o mínimo de avocação? A primeira coisa é deixar que os responsáveis tomem conta do assunto e você não entrar muito na coisa. E abençoar a pessoa que morreu. O que dessomou, você abençoa. Virou santo na hora, automático. Coloca uma auréola naquela pessoa. E não fique brigando pela herança. A herança é que dá
mais problema. Se a evolução depende da TANES, e o nível dos livros que encontramos na história não são tão esclarecedores quanto os expostos pela Conscienciologia, concluo que os serenões não evoluíram nesse planeta. Está correto meu pensamento? É lógico. Nós já falamos que nenhum serenão foi criado na Terra. A Terra não é um planeta de serenário. É agora que a gente está criando os primeiros. Qual o megatrafor prioritário do tenepsista para a instalação do recorde homeostático? Tenepsista, a coisa mais séria, primeiro, são dois. Primeiro, constância, persistência. A pessoa está dedicada diariamente ao trabalho dela. Isso é o primeiro. Agora, o segundo, eu não sei qual é mais importante, é telepatia com o amparador. Ter afinidade com o amparador. Para levar as coisas o mais avançado possível para entender o amparador. Enfim, ter uma confabulação teática, prática, objetiva, funcional com o amparador da TENEPS. Vocês olham ver se isso tem racionalidade, se isso é funcional. Agora, o que se passa? Essa pessoa que perguntou vai começar a entender isso aí. De modo que constância e interlocução com o amparador. Com isso, a pessoa vai caminhar muito, vai desenvolver, e ela, daí 2 décadas, vai alcançar o FIEX. Com o FIEX vem outro amparador. Ela vai trabalhar com 2. Aí a coisa muda de figura. Melhora tudo. Queria entender a relação da ansiedade, da mioclonia e o sistema nervoso. Então, uma pessoa que tem mais ansiedade, ela tende a ter mais mioclonia quando mexe com energia ou não? A mioclonia não tanto, porque a ansiedade, ela supera a mioclonia. Ela vai começar a ter coisa pior que a mioclonia. Os pequenos acidentes de percurso e outras coisas mais. Porque a mioclonia é uma coisa mais localizada. Até para sentir a mioclonia tem que ter um pouco de tranquilidade. Se a pessoa estiver muito excitada, ela está quente, ela nem percebe o que está acontecendo. E por que dessa tendência? Isso aí é a síndrome do Laturette, tá certo? É o dança de São Guido, dança de São Vitor, a Coreia, tudo é a mesma coisa. Mas essa, por exemplo, tem pessoas que têm mais mioclonia quando mexe com energia. Tem. Então, e isso é devido a um processo que ficou mal parado, mal resolvido, com respeito a algum problema parapsíquico que envolvia energia mais densa. Mas essa pessoa supera isso. Por exemplo, quem for rei pode ser sempre majestade. O que poderia ser esse mal parado aí? Um bloqueio, mal parado? Tá falando? Não terminou bem, a pessoa não concluiu bem, às vezes, aquela vida com o processo do mediunismo dela, o parapsiquismo dela. Ficou mal resolvido. Aquilo então vai mexer no novo corpo, a paragenética vai... Entendi. Brasa debaixo da cinza. Entende? A coisa aparece. E não terminar bem o mediunismo na vida anterior poderia ser usar com agora, é só ela insistir nessa com o novo corpo que ela domina a situação. Tá. Agora, no outro próximo corpo, se ela dominou nesse, no outro já não vai ter isso mais. Ela vai alcançar um outro nível. Então você vê, aqui, a maioria aqui já foi teacher, já foi oráculo, já foi médium, já foi, entende? Intermediário, de algum modo. Mas tudo numa base muito dogmática e mística e emocionosa, né? De grandes emoções, de grande imaginação, de grande fantasia. Por isso que muita gente tem aquele percentual de alteração. A pessoa custa dominar nisso ou naquilo. Por isso que tem os processos, quando a pessoa vai fazer a TENEPS, tem 6 meses, que levanta poeira, que tem problema. Você entendeu? Olha a parte prática, como é que vem confirmar todos esses conceitos. Só a gente observar, não é? Nada como um bom copo d'água em certas horas. Vocês estão de acordo? No entanto, a água não tem gosto. Como é que é isso? E tanta gente reclamando que precisa só de comer as coisas que tem bastante molho, né?
bastante tempero, bastante gosto, bastante paladar. Como é que vocês gostam d'água? Agora veja, eu ainda não vi ainda nos filmes americanos ninguém que chega num bar e pede uma água límpida, potável. A maioria pede alguma coisa envenenosa ou envenenada. Entende? Às vezes o cara pede, não, eu quero isso aí com a soda, né? E dá isso com aquilo. Então você veja, no entanto, a água, no mínimo, ela domina 65% do corpo da gente. Então vocês vejam, a humanidade é teimosinha, não é ou não é? O que vocês acham? A média da humanidade atual, vocês acham que ela é um pouquinho teimosa? Pode falar. Essa questão da necessidade de comidas temperadas, com muito sabor, isso daí seria uma necessidade de estímulo? É a necessidade de estímulo que a pessoa precisa de estar incentivada para alguma coisa. É por isso que o tóxico até hoje ainda tem muita saída. Porque ele altera a pessoa no tapa e no início não faz tanto mal. Começa a fazer mal daí uns minutos, né? Mas tem uns minutos iniciais que a pessoa passa bem. Isso é a maior tapiação que tem. Agora, no fim, a pessoa fica escrava do tóxico. Então, nós estamos vendo, isso é teimosia também. Agora, uma coisa das mais sérias que tem é o cigarro. Como é que uma pessoa lógica, racional em tudo, ela usa um cachimbo, um charuto? Por exemplo, o Freud, que estudava tanto, o cara sempre com um negócio na boca. Como é que é isso? Como é que a gente vai entender uma pessoa dessa? Então você vê os altos e baixos de uma personalidade. Como é que não tem retilinearidade de pensamento? Então você vai falar assim, Freud, Valdo, tinha retilinearidade de pensamento? Não. Humberto Eco, tem retilinearidade de pensamento? Não. Chato, né? Uma pessoa... Mas veja, contra fato, quem é que quer argumentar contra? Tem alguém aí? Que venga de foro. Né? Mas fala. Um fumante, assim, desse inveterado, ele tem sensibilidade, consegue ter sensibilidade energética ou perde? Ele, às vezes, tem por causa dos assediadores, né? O assediador faz ele ter uma assedialidade séria, energética, para alcançar os objetivos dele. Ele é envolvido, ele é dominado. Às vezes tem. Outra coisa, ninguém vive sem energia, né? Agora eu estou falando energia que se manifesta. Mas ele não tem noção disso. Quem fuma muito vai perdendo o paladar. Não vai perdendo o paladar, vai arranjando ruga na cara, envelhece mais depressa. Os alvéolos pulmonares viram picumã. Mas se perde sentidos físicos, assim, alguns, não vai perdendo também sensibilidade energética? Vai perdendo tudo, os próprios sentidos dos outros. Por exemplo, o paladar da pessoa não é o mesmo. A olfação dela não é o mesmo. Tudo fica alterado. Entende? Uma pessoa, por exemplo, uma vez eu estive comparando isso. Era um fumante que já vinha fumando há 17 anos. Aí nós fomos comparar com uma pessoa que recebeu um trauma muito grande num acidente de carro. Então ela perdeu tudo, você sabe, com um acidente muito grande na cabeça, tudo isso, perde a olfação, perdeu tudo. Eu fui comparar, aquela pessoa que teve o acidente, ficou igualzinha, os dois estavam iguais. Agora, o acidentado estava certo. Mas agora é ele que não teve acidente nenhum. Só o cigarro, com o passar do tempo, que foi carcomendo. Você está entendendo? Foi comendo o cara por dentro. Tudo deu. Ele estava igualzinho o cara que recebeu o impacto de um acidente automobilístico. Isso é uma coisa impressionante. Agora, ou fratura de crânio, alterou tudo na cara do sujeito. Entende? O fumante estava igualzinho a ele. As manifestações eram iguais. Eu comparei por causa da circunstância. Os dois eram da mesma família. A pessoa que fuma muito, uma das bases é a ansiedade, né? Sim. É, a ansiedade. E outra coisa, é um vício de imaginação, o fumar. Eu queria saber assim, uma emoção que a pessoa tenha de forma muito intensa nessa vida, isso é em função de emoções que ela já provocou nas outras pessoas ou não necessariamente? Não, às vezes é a emoção que ela já provocou nela mesma, né? Que já vem do passado. Isso é da paragenética dela. Agora veja,
Todos nós já tivemos grandes emoções em corpos, retrocorpos e retrovidas anteriores. Todo mundo já teve. Agora, o problema é que com a maturidade, você se acalma, você se pacifica, você vê o prioritário, você já tem uma capacidade maior de, vamos dizer assim, servimento de tudo que você vai fazer. Agora, as emoções do passado, de vez em quando, elas supitam, elas vêm à tona, há um refluxo daquilo. É aí que a pessoa perde estribeira, faz uma bobagem, os 5 minutos, 5 minutes do americano, aquele negócio, só pelas paredes. Então veja, isso é o bicho que está ali dentro. Lembra lá do prefeito de São Paulo que deu conta naquele homem lá, que estava lá naquela instituição? É aquilo. Aquilo é um surto. Agora, um surto de uma autoridade que é uma personalidade pública. E que aquilo não tem jeito de defender. Entendeu? É o mesmo surto daquele homem, por exemplo, que estava com um terno todo bonitinho, acertado para ir numa grande reunião. Então pediu café antes de sair da repartição. Vem a dona com café e derrama. Pegou no paletó dele uma parte, pronto. O homem subiu pelas paredes, só faltou esganar a mulher. Eu já vi isso na repartição. Essa cena foi uma das piores que eu já vi em matéria de surto imediato assim. Uma pessoa super feliz, com maior educação, tratando todo mundo bem, todo alinhado, você está entendendo? De uma hora para outra virou aquele bicho. Parecia que está saindo até chifre da cabeça dele, rabo atrás. Eu falei, não, mas nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca pude esquecer aquela cena. Eu vi isso na repartição. Eu estava esperando para ser atingido. E o cara era da repartição junto com a outra. E eu estava no balcão olhando e vi as coisas todas acontecer. Agora o cara ficou encolerizado de tal maneira que mudou a cor. Ele ficou roxo. Aí a dona falou, não, mas não tem nada, doutor. Nós vamos limpar isso aqui. Aqui tem todo o material. É só um momentinho que eu vou pegar água quente. Vou dar um jeito nisso. Você está entendendo então como é que é? Agora veja. Ali naquele caso, o que é que influi mais numa pessoa dessa? A autoridade, é o poder. Então o poder e a autoridade, ele obnubila, ele ofusca a capacidade de discernimento da pessoa. E a emoção de bicho lá do passado, reptiliano dele, aquilo vem à tona. Entende? Ele fica grogue, ele fica alterado, dá o surto. Mas aquilo ali, no caso, foi porque foi a pessoa que estava servindo, era inferior a ele, assim, hierarquicamente? Foi Sempre. Uma pessoa do nível dele? Se fosse do nível dele, ele devia de moderar, pelo menos. Ele podia achar ruim, faria uma piada, né? Mas ele ia moderar. Como diz o carioca, ele ia maneirar. A Adriana está falando que isso como a Adriana fala, menos. Entende? Então a reação emocional depende de quem é a outra pessoa. Depende do contexto e das pessoas. São os atores do drama. Todo cenário ele vai ser preenchido pelos atores que vão criar o drama. Todo drama tem esses personagens, atores e atrizes. Tem que ver como é que é isso. São os atores sociais, como a gente chama hoje. Hoje isso é normal. Agora, tem um livro aí do Saulo Ramos, que ele escreveu, que é um livro de doido, né? Porque ele coloca aquele monte de capítulos, são mais de 200, e ele mesmo fala que aquilo é uma loucura, que não tem segmento, não tem nada, ele vai falando, torna a desfalar, torna a voltar, torna a ir, é tudo assim. Mas vale a pena ver quem se interessa por política nas últimas décadas do Brasil. Da época do Jânio Quadros para cá, ele tem tudo, porque esse homem teve contato com as maiores autoridades e personalidades do país. Ele escreve muito bem, que ele é jurista, ele foi jornalista. Agora, tem erros no livro, tem bobagem. Uma das bobagens que eu vi lá de cara, logo nas primeiras páginas, está falando. Ele fala lá, palavra impactante, que os dicionários dão registro. Nenhum dicionário registra. É besteira. O AI já fala impactante, já há muito tempo está lá no dicionário. Tem erros assim, bobaginhas, isso tem. Mas o livro vale a pena ver do ponto de vista político. Outra coisa também. Ele vai vender muito esse livro para as pessoas que se interessam por sociologia, politicologia e processo da vida do Brasil, principalmente. Porque esse homem é uma personalidade dentro de tudo isso. E o livro dele, com todas essas loucuras, para quem tem paciência de ler,
vai alcançar alguma informação sobre essas personalidades do Brasil. Agora, eu acho que se uma pessoa quiser ler o livro direito, é fácil. Dá um jeito de pegar com outra, ir para o computador e colocar todo o nome da pessoa e colocar o nome da página. E fazer um dicionário onomástico. Isso vai ajudar a pessoa a entender o livro. Eles não fizeram porque alguém lá devia estar com preguiça de fazer isso. Se tivesse feito, ia vender até mais o livro. Fazer o índice onomástico do livro. Ele chama Código da Vida. Saulo Ramos. Saiu agora essa semana. Pode falar, chefe. Então, professor, eu queria voltar àquela questão da higiene consciencial que você estava falando agora há pouco. Quais técnicas que tem para ajudar a pessoa nesse sentido? Olha, eu já dei aí na enciclopédia uma série de técnicas de tudo quanto é jeito nos verbetes. É bom você pegar tudo que tem ali. Tudo que diz, por exemplo, sobre autodiscernimento. Você vai ver o que é que você vai fazer. Agora, a primeira coisa que tem dentro da higiene consciencial é a sua vontade. Afinal, você quer mudar ou não quer? Agora, a sua mudança é para valer ou é só tapiação? Você quer uma mudança de 10% ou é uma mudança cirúrgica? Para mudar, do ponto de vista da retilinearidade do pensamento, tem que chegar à cirúrgica. Se você for tratar o doente, você mesmo, apenas no ambulatório, com receitinha, receituário, não vai resolver. Tem que internar e fazer a cirurgia. Entendeu como é que é? Agora, tudo é possível se você quer. Se a sua vontade decidiu fazer isso, você consegue isso em pouco tempo. Então, a primeira coisa, você, todo dia, estou te dando a primeira técnica mais fácil de você usar. Todo dia, você está vivendo sua vida normal. Antes de dormir, você vai reservar 20 minutos para você anotar todas as besteiras que você fez durante o dia. Agora, depois que você fizer isso, durante pelo menos 10 dias, você vai levar para o micro e dar uma geral naquilo e ver o que é que se repete. É ali que você está desviando e indo para o acostamento maior. Então você começa a combater isso. Por quê? Aquelas ações mostram que você não raciocinou direito. Você não pensou antes de fazer. Uma pessoa erra na maioria dos fatos. Não é sempre, mas na maioria dos casos. Ela erra porque não pensou antes de fazer a ação. O que você acha? Você está de acordo? Uhum. Então vamos nessa. Agora, qualquer coisa, faz a listagem e traz para mim, que eu vou te explicar outras coisas com mais detalhe lá dentro. Isso é a autoconscienciometria das mais avançadas que tem, você sabe. Você já participou da autoconscienciometria, não já? Não! Escuta, dá cortesia para ele no próximo curso, que eu quero ver o que vai acontecer. Agora, outra coisa. Em função da cortesia, eu acho que você devia ser com 5 cobaias. Você topa? Sim. Isso é que é fazer chantagem. Mas olha, dá cortesia para ele. Não coloca ele como com 5 cobaias, não. Só se ele quiser, tá certo? Eu estou brincando aqui. A minha chantagem é só da boca para fora, tá certo? Professor, com relação à questão das pequenas conquistas que a gente vai tendo, em todos os setores que a gente vai trabalhando, profissional, afetivo, financeiro, social e tudo mais. Quando a gente vai conseguindo galgar patamares um pouquinho mais avançados, a gente vai entrando naquela alegria íntima que é parecida com a Primener. Quando a gente consegue, em vários setores, ou pelo menos a maioria dos setores, que a gente tem que exercer as nossas tarefas, adquirir essa Primener, essa alegria íntima, isso vai levando a gente a chegar a Cipriene, não é? E ela acontece espontaneamente. Tá. Depois de um certo tempo, passou uns 51% de manifestação, de vivência daquilo, ela vem espontaneamente depois. Porque os afins se atraem. As suas energias vão fazer a confluência disso. Tá, e para valorizar essas pequenas conquistas, é a lucidez que vai ajudando a gente a entender quais são os resultados do trabalho. Discernimento e muito mais reflexão. Então veja, quanto mais conquista você tenha, que está dando a você uma certa euforia, mais reflexão você tem que ter. Por quê? Os próximos passos vão exigir mais. Entendeu? Sim. Então é preciso ter mais reflexão. Tá. Mais reflexão.
Tá bem. Pensa nisso. Aí tá bem. Aí é isso que nos ajudaria a entrar nesse processo da liberologia que o senhor coloca na página 41, até entrar nessa liberdade de atuação lá na Interlúdio, por exemplo. Isso. Se eu quero ser uma visitante da Interlúdio, são essas mini conquistas que vão Agora, fazer fica diferença. só pensando. Vai chegar um ponto que depois do Cipriano, que você já está dominando a situação, eles vão dar um extrapolacionismo para seguir você. Às vezes tira do corpo e te leva lá. Mas aí você não pode fazer feio. Para não fazer feio, é a manutenção do discernimento. É, começar desde já a se preparar para isso. Então é aquela pessoa que estava tendo muito esforço e estava cansada, falou assim, Valdo, eu já estou jogando a toalha, já estou cansado de lutar comigo, e falou o próprio nome da pessoa. Vamos supor, era Etelvina, mas não é, outro nome. Eu já estou cansado com a Etelvina. Era ela mesma. Eu falei assim, não se cansa, porque a Etelvina, tem gente que não se cansou com ela. Os amparadores já estão chegando no nível que eles vão te ajudar. E você tem que estar preparada para o próximo passo. Ele é maior do que isso. Esquece essa Etelvina antiga e pensa na nova. Então, isso é muito importante mostrar. Que a pessoa tem que estar preparada para uma conquista maior. Tem gente que não está preparada para a fama. Nós já discutimos isso aqui na estrutura. Prepare-se para a fama evolutiva, que é a mais difícil que tem, mas que todo mundo aqui já está começando a caminhar para isso. A fama evolutiva é você virar uma desperta, entende? Com dispersidade. É você ser uma semi-consciência. É você já estar, vamos dizer, mais dentro da policarmalidade do que da grupo-carmalidade. Presta atenção. O negócio é... Agora, você tem que se preparar para essa celebridade evolutiva que não aparece. A celebridade evolutiva que eu falo é o anonimato. É isso a mini-peça. Do processo da interassistencialidade. Isso seria, assim, o início de sermos mini-peças. Agora, pensa nisso como estímulo para você. Quando você chegar nisso, como é que vai ser? A maioria de nós, todos nós começarmos a pensar nos detalhes disso, nós nem temos ainda concepção disso. Você nem sabe como é que vai ser você numa condição dessa. Você já fez tanta besteira, e está tão enrolado na besteira, que se dá uma coisa que é otimíssima, você não vai saber como mexer com aquilo. Você está entendendo? Então, vamos pensar nisso. A reflexão, então, ela vai sendo exigida cada vez mais. Você ganha euforia cada vez maior, mas ela não aparece. Ela está dentro do solilóquio. Solilóquio cosmoético, equilibrado, sadio, homeostático. Essa é a rigidez do solilóquio. É você pensando com você mesmo. É a palavra mental, o diálogo íntimo. Você está entendendo? Mas super equilibrado. Isso é o anonimato. É o caminho do anonimato é esse. Entende? Aí então você vai ter duas divisões, que a agenda não é serenão, né? Então tem um período de transição que você tem as duas divisões. Tem umas pessoas aqui que já estão vivendo assim. Eu mesmo faço força para isso. Eu sou uma coisa com o meu solilóquio, aonde eu sou felicíssimo, é o meu paraíso. E sou outra coisa na minha comunicação com os outros, aonde eu sou igual a todo mundo. Entendeu ou não? Eu acho que você já está assim. Complexidade. Você ainda está licionando ainda? Dou aula. Então tem algumas das suas alunas ou alunos que você vê que elas estão engatinhando. E você já está pelo menos terminando o curso secundário. Você então tem de você ser uma coisa. Ali você tem que ter a maternagem. Lá você já tem o doutorado. Esse doutorado você não pode mostrar para a maternagem. Você entendeu isso? Esse é o meio termo que aqui, a maioria vai ter que enfrentar isso. Isso faz parte da conscienciometria hoje da maioria de nós todos. Não tem saída. Ó o meu dedão no nariz de vocês. Não tem jeito. Então, com quanto mais pessoas a gente convive, melhor para a gente ter parâmetros para observar. E outra coisa, assim. Quanto mais pessoas você convive dentro da sua família consciencial, melhor para todo mundo e melhor principalmente para você, né? Claro. Se uma pessoa consegue vir aqui à Foz e ficar aqui, dentro da família, participando disso, eu estou falando a família intermissivista, a Cognópolis, a CCCCI, ela vai agilizar isso muito mais. Nós não podemos fugir dessa realidade também, esconder isso. Esconder, não dá, tem que falar também.
que vai fazer? Você começou a entender, né? Entendi. Então pensa bem no solilóquio, recolhimento íntimo, a autorreflexão, que você vai precisar disso cada vez mais. Agora, eu tenho que falar isso a você devido à sua profissão. Você está saindo do cerebelo para conquistar o mental soma total. O seu périplo quer dizer, é aquela gravitação sua de lá até chegar lá. É muito maior do que a média. Não, é notório. É você e o Eliel. O Eliel também está nessa. O Eliel está aí hoje, não? Ah, está aqui, pois é. Você também, ó. Ó, colégua. Tá certo? Obrigada. Vamos pensar nisso. Ok? Pode falar. O senhor muitas vezes conta casos de pessoas que tiveram êxito na vida, mas que no final da vida elas ficaram cansadas e elas tiveram uma recaída de homeostase. Então, como é que fica isso diante do recorde de homeostase? Quase sempre isso acontece devido ao processo de assédio, que é aquele caso lá do meu amigo de Pedro Leopoldo, que era a reserva moral do município, e no fim da vida dele começou a falar a palavra de baixo calão, e ficou impossível ficar perto dele. Mas ele estava desorientado. Aquilo hoje é considerado até uma doença mental específica. Entende? A pessoa perde as estribeiras, literalmente. Ou seja, ela já não tem mais nada que limita a manifestação. Então aí as consciências tomam conta, ela fica sempre possessa. Mas e um caso tipo da Florence, assim, que ela fez muita coisa... Como é que é? O caso da Florence Nightingale, que ela fez muita Sim. coisa... Não, mas ela já era doente, né? Ela tinha depressão, né? Ela se fechava, só tinha contato com os outros com um bilhete embaixo da porta. Como é que é isso? Agora, ela viveu muito tempo daquele jeito. Precisa de saber o quê, né? A gente nunca ficou sabendo com calma. Não tem nada que registra. Como é que ela pensava? Por que ela chegou naquilo? Eu queria saber... Ela não deixou nada registrado sobre esse aspecto. Tá. Uma pessoa que tenha um êxito evolutivo ao longo da vida, para que aquele êxito ele perdure, ela teria que dessomar ígida ou não necessariamente? Não, existe uma regra para isso, Kátia, que é bom a gente lembrar. Uma pessoa, se ela é bem ordenada, ou se ela é bem articulada, auto-organizada, disciplinada, ou se ela tem uma tendência para o processo evolutivo, ela não tem um êxito na vida. Ela tem a série da Cipriani. Ela não tem uma Primener. Ela tem Cipriani, é um ciclo de êxitos. Entendeu? Agora veja, é justamente esse ciclo de êxitos, de bons sucessos, que a pessoa alcança Max Morex, Max até Complex, Max Proex. Você entendeu? É o ciclo. Não, eles esperavam dela isso. Ela já fez mais. E outra coisa, está disponível para tudo? Tudo está a favor? Ela pode fazer mais. Você entendeu? Aí é que vem a Max Morex, né, as coisas todas. Então, essas coisas todas podem ocorrer, essas condições, esses contextos, com todos nós. É dessa massa aqui, ó, que tem que sair isso. Não é de outros lá fora. É de quem entende isso. De quem já tem uma certa compreensão do assunto. Então, veja, vocês não ficam esperando que vai ser o outro que vai alcançar o completismo. Né? São vocês, não o outro. Você entendeu aí? Então veja, o processo de autoconscientização das prioridades existenciais nossas é extremamente importante para todo mundo. Tem lógica? Você está de acordo aí com a Apex? A situação toda é essa. Ô Antônio, você não acha que é isso? Esse ponto eu acho que é bastante importante, que de certo modo a gente observa. A autoestima de certas pessoas baixo. Então, a autovitimização que elas fazem, o amor próprio que é a julgar fora. Precisava de ter mais autoconfiança, mais autoestima, né? E você vê muito isso do ponto de vista até mental somático, né? Por causa do processo de comunicação da pessoa, né? Gente, o negócio é o seguinte, arregaça as camisas e vamos enfrentar a situação. Primeiro é um autoenfrentamento. Depois é a confrontação com as nossas necessidades, não tem outro jeito. O que está aí fora.
Agora, ser covarde nisso, recuar, bobagem, não adianta. A gente vê essa vida para enfrentar os desafios. Agora, quem já fez o curso intensivo, já tem, o mais importante já foi conseguido. Agora, não pode dormir em cima dos louros, né? Sentir satisfeita com isso, que já está tudo resolvido e tal. Muita gente de religião é assim. Eles não querem mudar porque acham, não, já viraram santo, estão fazendo atacum, a maioria não está fazendo. Na minha família, aí a pessoa fala para mim, na minha família todos são belicistas. Eu faço assistência, eu sou superior a eles, não preciso de mais nada. Mas isso é pouco, ainda não é nada. Aí eu viro para a pessoa e faço a pergunta pior que ela podia receber. Eu viro para ela e falo assim, isso tudo já aconteceu, mais de uma vez. Eu viro para ela e falo assim, vem cá, você faz assistência? Eu faço. Sua família toda é belicista? Sim. E você, faz assistência para ela? Eu falo assim, não, porque eles não admitem. Então não adianta nada a sua assistência. A família nuclear é o primeiro foco que você tem que ajudar. Se você não ajuda quem está debaixo do mesmo teto, você vai ajudar quem? Que conversa é essa? Por cima de mim? Por cima de Boá? Não dá. Agora veja, fato é fato, né? Então a pessoa se exclui e vai viver a vida dela fora da família nuclear. Isso só não adianta. É preciso ver. Para sair da família nuclear, a pessoa tem que abençoar todo mundo e ter ajudado todo mundo. Ela não pode desfalcar o buraco que ela vai deixar lá dentro. Ela não pode deixar aquilo sem ser preenchido. A vaga que ela abre. De modo que é importantíssimo se pensar por aí. Mas escuta, hoje tem muita pergunta aqui para ser feita. Alguma apresentação de alguma coisa? Tem ou não? Não, porque ainda tem ainda um pouco de tempo. Estou só perguntando para saber. Temos 5 recados, professor. 5? Sim. Então, tem mais alguma coisa aí que vocês querem ver? Eu queria perguntar se alguém fez a revisão do texto. Para a gente ver, ninguém? Nada? O Adélio, não tem novidade nenhuma? Tudo jóia? Então, vamos ver isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Domingo vai ser distorção mnemônica. Agora, hoje, nós temos aqui 12 verbetes para fazer a eleição, para ser escolhido. Eu quero dizer para vocês também que eu vou sair daqui, agora, a hora que acabar, daqui 20 minutos, e às 3 horas eu vou lá para o discernimento, que vai ter o início aí desse evento grandão. Eu estou só lembrando para vocês como é que é. Quero dizer para vocês também que amanhã eu vou aparecer no evento, depois das 8 da noite, para comer um prato de comida chinesa. Eu estou dizendo tudo que eu estou participando, né? Tá certo? Que vale a pena. Tem comida de todo jeito. Hoje eu não sei que comida que é. Eu sei que o negócio é meio alto, né? É só para granfino. Que é depois das 8 horas. É italiano, mas como? Que deu a linda. Preciso dele saber que hoje tem comida lá. Tá certo? Então pode ir em frente, tá certo? Vamos ter 5 recados. Primeiro Marcelo, Lucia Daracê, Rose, Luciana e Humberto. Todo mundo com papel? Tá. Então, verbetes novos, conjunção autocognitiva, incivilidade. Verbetes antigos, cursiologia, década, localização, operação, palavra-chave, prerrogativa, primo-oponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, quero convidar a todas as pessoas que têm alguma afinidade com a Invex, com a Invexologia, inversores, ex-integrantes de Greenvex, enfim, todos aqueles que possuem qualquer afinidade com a Invex para participar do lançamento do campus de Invexologia. Será no dia 16 de julho deste ano. Portanto, faltam apenas 55 dias para o lançamento do campus. Convido a todos a estarem presentes. Esse evento, o lançamento do campus de Invexologia, faz parte da Semana da Invex.
Convido aos presentes a visitar a Asinvex durante o Congresso de Grupo Carmologia. E convida os teletertulianos a vir dia 16 de julho aqui, lançamento do campus de Infecciologia. Obrigado. Queria lembrar aos colegas vinculados à ICES do Rio Grande do Sul para o curso de verbetes que acontecerá em Porto Alegre no dia 7 e 8. E até hoje a inscrição tem o preço menor e quem está aqui em Foz pode fazer essa inscrição na reaprendência. Então a gente convida o pessoal, porque de uma vez por todas nós precisamos firmar o holopensene da pesquisa na nossa região. Então, estão todos convocados a se inscrever. Olá, pessoal. É um curso de latim que vai iniciar-se na quinta-feira, dia 5 de junho, quinta-feira à noite, das 19 às 21 horas. O professor é o professor Jaime, com larga experiência aí na língua mater, e a gente convida todo mundo, né, para estar colaborando com esse curso e em benefício próprio. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. A Unescom está abrindo uma turma de dinâmica da escrita, com início no dia 1º de junho, domingo de manhã, das 9 às 11h30. Quem vai estar coordenando sou eu e o professor Júlio Almeida, e a gente tem só 15 vagas. Então tem inscrições abertas lá no CAEC, são R$300, e vocês podem parcelar em até 6 vezes. A gente aguarda todos os interessados em inscrever seus livros lá. Eu queria convidar todos para participarem do Congresso de Grupo Carmologia, né, encontro dos Colégios Invisíveis. Quem ainda não tiver feito a inscrição, nós estamos fazendo as inscrições no discernimento. E também convidar para os jantares, né? Quem tiver interesse para procurar a gente no discernimento. Gente, silêncio um minutinho, que ela está passando um recado, por favor. Que nós temos poucas vagas para os jantares. E vai ser um evento bem agradável, uma confraternização gostosa. Também tem as camisetas, né, para quem tiver interesse. E quem tiver hospedado nos hotéis na cidade, pode nos procurar, que nós estamos com um pacote de transporte para vir até o discernimento, tá bom? Ganhou o verbete, palavra-chave, com 16 votos. Nós ainda temos 2 recados. Por favor, esperem um minutinho. O seminário de pesquisas da OIC, que aconteceria amanhã, das 7 às 9 da noite, devido ao jantar, mudou para a semana que vem. Mudou para semana que vem, sexta-feira, também das 7 às 9 da noite. Ok? Muito obrigado. A tertúlia amanhã será aqui ao 12h30, tá certo? É sexta, sábado e domingo aqui embaixo, na sala do auditório da Holoteca. Boa tarde, até amanhã. Palavra-chave.